Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa videoaula, né? Falamos sobre o humanismo, ou melhor, falamos sobre o barroco, né? Na última videoaula. E agora vamos dar sequência, né? Falando sobre um autor que vai se destacar no barroco brasileiro, né? Foi citado na aula anterior, mas agora vamos saber um pouco sobre ele, né? Gregório de Matos. Esse autor que vai se destacar, o único autor brasileiro que vai se destacar no barroco brasileiro, né? O único autor, né? Nenhum outro autor se destaca, nenhum outro autor brasileiro se destaca no barroco brasileiro, né? Temos aí a presença de Padre Antônio, né? Padre Antônio Vieira, que vai escrever boa parte das suas obras aqui, né? Ele escreve boa parte de suas obras aqui, mas ele é considerado um autor português, né? Da literatura portuguesa e não brasileira. Portanto, Gregório de Matos é o único autor que vai se destacar, o único autor brasileiro que vai se destacar no barroco brasileiro. E ele é conhecido como Boca do Inferno, né? Consequência das suas poesias satíricas, né? Por causa de suas poesias satíricas, ele é conhecido como Boca do Inferno. Muito bem. Gregório de Matos, ele vem trazer, assim, em suas obras, né? Ele vai trazer a questão do dualismo barroco, né? E percebe-se isso em relação às poesias, poesia religiosa, e quando se trata em relação ao clero, né? E as coisas sacras. Em alguns momentos, vamos perceber que Gregório de Matos vai ter uma verdadeira oposição, né, ao clero, né? Uma verdadeira insatisfação, uma oposição, né? Uma aversão ao clero em alguns momentos. E em outros momentos, percebe-se que ele tem a verdadeira devoção, né, às coisas sagradas. Então há essa questão aí do dualismo barroco de Gregório de Matos, né? Muito bem. Então esse dualismo, né, em suas obras também confere as questões, algumas obras, né? Quando ele fala que ele tem verdadeira devoção às coisas sagradas, e também ele vai escrever alguns versos sensuais, né? Que seria oposição ao sagrado, pornográfico, mas não pornográfico nesse sentido, mas no sentido da época, né? As poesias consideradas sensuais, que hoje não teria nada em relação ao que se vê hoje de sensual, né? Mas para a época eram consideradas poesias sensuais. Então, esse dualismo em relação às suas obras, né? Essas questões. Muito bem. As suas obras, né, elas costumam ser divididas em poesia lírico-amorosa, poesia religiosa e poesia satírica. São os formatos, né, de suas obras. Em relação às poesias religiosas, né, ele vai trabalhar a questão do homem, né, a questão de se sentir pequeno diante de Deus, né, essa inquietação do homem, né,
diante do divino, né? Ele vai demonstrar o que? A fragilidade do homem, como o homem é frágil, como o homem é pequeno, né? Diante do divino, né? Tem uma obra de Gregório de Matos que diz assim: estou, Senhor, da vossa mão tocado, e este toque em flagelo desmedido era a vossa justiça tão devido. Quão merecido foi meu pecado. Então, é um exemplo da poesia religiosa de Gregório de Matos, onde ele vai retratar a questão da fragilidade, né? Da pequenez dos simples mortais, né? Na verdade, da consciência de ser pequeno, de não ser nada, de ser frágil, né? Ele vai retratar isso em suas obras. Ok? Por causa das poesias satíricas, né? Ele vai ser conhecido, já falei, como Boca do Inferno, né? Muito bem. Um exemplo de poesia satírica de Gregório de Matos seria: Ilustre e reverendo Frei Lourenço, quem vos disse que um burro tão imenso, siso em agrais, miolos de pateta, pode meter-se em resta de um poeta? Né? Então aqui ele vai fazer esta ironia na sua poesia sarcástica em relação ao reverendo Frei Lourenço. Então temos aqui alguns exemplos da poesia, né, de Gregório de Matos. A poesia lírico-amorosa, poesia religiosa e a poesia satírica. Outros autores vão aparecer como importantes nesse período, né? No caso, Bento Teixeira, que é de Portugal, Manuel Botelho, que é de Salvador, né? Então também são autores barrocos, mas Bento Teixeira de Portugal e Manuel Botelho de Salvador. E temos o padre Antônio Vieira, né? Que será, né, que é de Portugal, da literatura portuguesa. Esse padre Antônio Vieira, como eu falei, é considerado a literatura barroca portuguesa, um poeta português. Foi um grande defensor, né? Ele foi um grande defensor, defendia quais as questões, ele era defensor dos índios e dos negros, né? Ele era defensor dos índios e dos negros e dos chamados cristãos novos, principalmente dos índios, né? Ele era defensor principalmente dos índios. Muito bem, falamos aí um pouquinho sobre Gregório de Matos, sobre a poesia lírico-amorosa, a poesia religiosa, satírica. Ele como o único autor que se destaca no barroco brasileiro. Padre Antônio Vieira, que apesar de ter escrito boa parte de suas obras no Brasil, é considerado um autor português, então não pode ser considerado, por isso Gregório de Matos é o principal autor barroco, é o único brasileiro, escritor do barroco brasileiro que se destaca. Ok? Outros autores desse período barroco, né? Bento Teixeira, Portugal, Manuel Botelho, Salvador,
E mais uma vez aí falando do padre Antônio Vieira, né? Barroco em Portugal, ok? Então aí estão os autores barrocos e um pouquinho da história de cada um deles, ok? E façamos os exercícios da apostila, né, sobre o barroco. Um forte abraço em todos.